Olá, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Estavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês, embora não vejo vocês, mas muitas pessoas que me encontram dizem que estão acompanhando o meu canal. Então, eu quero dar uma satisfação para você. Nós tivemos alguns problemas técnicos com o meu celular e esse foi um dos motivos de não poder ter gravado esses dias. Mas resolvemos isso hoje e estamos aí, avante, vamos seguir com nossos estudos. Então, nós paramos no último estudo falando sobre Jesus, que é a pedra. Vimos que a pedra vinha do céu, que representa a volta de Cristo. Vimos que Jesus vai voltar de forma visível, todo olho verá. Também vimos que Jesus não vai pisar nessa terra, ele vai ficar nos ares, e aqueles que ressuscitarão com um corpo incorruptível na volta de Cristo, os justos, vão se encontrar com Jesus nos ares, e também aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus vão ter o corpo transformado para poder encontrar-se com Jesus nos ares também. Por isso nós vimos que Jesus vai vir com poder e grande glória. Tão grande será o seu poder que ele vai ressuscitar os mortos, os ímpios vão ser fulminados na manifestação da volta de Jesus, tá? E nós então vamos fazer uma viagem interplanetária até o terceiro céu e vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos lá no céu, que será o período para a gente tirar todas as nossas dúvidas. E nós vamos ter o estudo mais à frente que vai deixar bem claro esse tema, tá bom? Mas, continuando aqui, lembra, eu disse para vocês que nós iríamos estudar sobre quando Jesus vai voltar. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Então vamos estudar a respeito disso nesses temas que se seguem agora. Então veja só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 1 e o 2 diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus estava se retirando do templo, os discípulos então correram e foram mostrar para Jesus a construção do templo. Sabe, o templo era o orgulho dos judeus, porque era muito formoso, muito belo. O templo, ele chamava muita atenção. Dificilmente alguém não ficava emocionado ao olhar a construção do templo. Mas Jesus, ao invés de se emocionar, ele proferiu essas palavras: o templo será destruído. Os discípulos imaginavam que isso iria acontecer na volta de Cristo. Então, no versículo 3, é a pergunta que não quer calar. Olha só, os discípulos perguntam para Jesus. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Aí fizeram um pedido para Jesus, depois do fato do que Jesus havia dito, a destruição de Jerusalém. Aí Jesus disse assim, eles perguntaram para Jesus: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, diga-nos, quando o Senhor vai voltar? E nos dê sinais para a gente saber que está próximo o seu retorno a esta terra. E eles chamam isso, a volta de Jesus, de fim do mundo. Porque nós sabemos que quando Jesus voltar, esse mundo vai ter um terremoto de dimensão mundial e as ilhas vão sair do lugar, os países. A volta de Jesus é o maior evento, o evento mais poderoso da história deste universo. Então, vai ser a volta de Jesus o fim do mundo, o fim deste mundo. E depois nós vamos saber mais à frente que esse mundo vai ser renovado, transformado, tá bom? Então veja só, eles perguntaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Jesus, quando que vai acontecer isso? E dê-nos sinal para a gente estar atento, preparado. Então, queridos, a sua primeira preocupação
deve ser o seguinte: estar atento aos sinais. Então Jesus disse assim, olha a primeira preocupação de Cristo, verso 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, a primeira preocupação de Cristo para conosco é de não sermos enganados. Vede que ninguém vos engane. E eu pergunto para vocês, a gente pode ser enganado? Se a gente ler a Bíblia, se a gente vai à igreja? Sim, pode. Se você não estiver atento às profecias, você quer ver só um pequeno exemplo disso? Jesus é o Messias, o enviado de Deus. E na Bíblia toda tinha muitos sinais. Os profetas, né, do Velho Testamento profetizaram a vinda de Jesus de várias formas. Né? Nasceria de uma virgem, seria perseguido, o diabo tentaria matá-lo, e a gente vê até a entrada triunfal de Jesus, que seria num burrinho, né? Estava determinado tudo, que ele ia nascer em Nazaré, numa manjedoura, não viria nos palácios, tudo isso estava na Bíblia. Mas quem matou Jesus? Os próprios doutores da lei, os fariseus, os saduceus, não é? Os herodianos, aquelas pessoas que até conheciam a Bíblia, e muitos tinham a Bíblia decorada na cabeça, o Pentateuco pelo menos, e mesmo assim não reconheceram a vinda do Messias, a vinda de Cristo, rejeitaram, e nós estudamos isso. Se você quer tirar mais dúvida, volte aí a alguns estudos e você vai ver lá, Jesus foi rejeitado pelos homens, certo? Então veja só, Jesus, a primeira preocupação foi que ninguém vos engane. Então você tem que estar atento, você tem que estar humildemente diante de Deus, com o coração aberto, clamando que o Espírito Santo te instrua, te ensina a respeito das profecias bíblicas. E quais os sinais? Aí Jesus disse, olha, vai acontecer guerras, rumores de guerra, terremotos, mas não se preocupe, porque isso tem que acontecer e ainda não é o fim. Olha só que interessante. Mas um ponto para aquelas pessoas que eram contemporâneos de Cristo, que viviam ali no primeiro século, não é? Jesus disse o seguinte, no versículo 15 de Mateus 24, diz assim, quando, pois, vocês virem sitiado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entende. Quando, pois, vocês virem cercada Jerusalém, olha só que interessante, como disse o profeta Daniel, então fiquem atentos. Então, muitas pessoas não sabem qual é essa profecia, e essa profecia Jesus deixa bem mais claro lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 20 em diante. Olha só o que Jesus disse para eles, um sinal extraordinário. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque esses dias são dias de vingança. E para se cumprir tudo o que estava escrito lá no profeta Daniel, né? A assolação, a destruição, o sofrimento terrível. Olha o versículo 23, o que diz? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra o povo de Israel, o povo ali de Jerusalém, né? O povo de Deus, cairão a fio da espada e serão levados cativos, olha, vão morrer muita gente e vão ser levados presos, cativos para todas as nações e até mesmo os tempos dos gentios se completarem. Jerusalém será pisada
por eles. Então, os gentios vão pisar em Jerusalém, essa cidade querida, a capital religiosa do povo judeu da época, Jerusalém, descendentes de Israel, o povo que deveria representar Deus na terra, iria acontecer a destruição do templo e a destruição desse povo. Muitos seriam mortos, seriam levados cativos para todas as nações e será destruído. Jesus diz que não sobraria pedra sobre pedra que não seria derrubada. E queridos, se você pesquisar na história, você vai ver que no ano 70, o general Sestion cercou, sitiou Jerusalém, cercou. E olha, Jesus deu um sinal. Quando vocês virem a cidade cercada, o que vocês têm que fazer? Quem está fora da cidade, não volte para a cidade para buscar nada. Quem está dentro da cidade, fujam. Fujam. Mas a pergunta que se faz mas como fugir se o exército dos judeus, ali do povo de Jerusalém, estava dentro da cidade? Do lado de fora, cercado da cidade, estava o exército de Sestion, né? Ali, como? Não podia abrir o portão. Os muros que protegiam eles. Mas Jesus havia dado um sinal. Fujam, obedeçam a minha ordem. Aqueles que foram fiéis vão ser poupados, não morrerão, não sofrerão essa angústia, esse sofrimento que iria passar. Queridos, o que aconteceu? Aconteceu que de uma forma inesperada, Sestion, então ele tentou, ele não se explica, ele pegou e bateu em retirada. A cidade está cercada, bateu em retirada. Os cristãos que estavam dentro da cidade estavam saindo, independente. Só que o exército dos judeus ali, do povo de Jerusalém ali, eles saíram seguindo o exército. E foram atrás do exército, o exército acabou deixando disposto, foi uma fuga tremenda. E aí o povo cristão saiu da cidade com segurança e foi seguro. E olha só que nessa época, foi alguns dias antes da Páscoa. E na Páscoa, o povo vinha de todo canto da terra para adorar a Deus na Páscoa, lá em Jerusalém. Então tinha milhares e milhares de pessoas na cidade. E aí, aqueles que eram fiéis, fervorosos, que conheciam a Bíblia, fugiram com segurança. Por quê? Porque o exército inimigo fugiu, o exército foi atrás, os portões foram abertos, os portões eles encontraram abertos, eles se retiraram, não tinha ninguém que impedisse eles de saírem da cidade, porque Jesus havia dado o sinal, saíram, se protegeram. Depois o exército dos judeus de Jerusalém ali voltaram, festejando e com os despojos, com a sua aparente vitória, foram trancados os portões novamente e eles festejando ali. Só que o general Tito retornou com seu exército e cercou a cidade e fez alguns muros ali também, construiu ali para poder entrar. Ele queria entrar na cidade e ele então pediu para que eles não contaminassem o templo, não destruíssem o templo. Então ele tentava convencer, então eles fizeram o seguinte, olha o que aconteceu lá dentro da cidade. Os rebeldes, os herodianos, eles queriam sair para a batalha contra Tito também. Então vamos guerrear, nós vamos vencer, nós acabamos de vencer Sestion, vamos vencer ele também. E aí o exército lá dentro, a grande maioria não queria sair. Ficaram com medo. Aí os rebeldes, sabe o que eles fizeram? Botaram fogo em todo o suprimento alimentício, todo alimento que tinha ali. Para quê? Sem alimento, você tem que guerrear. Para motivar aquelas pessoas, os soldados, o exército deles a lutarem, como lutaram com o general anterior, eles botaram fogo. E nisso, querido, está cercado a cidade, e o cerco foi tão grande, e o povo ficou com medo de sair, e aí aconteceu aquele sofrimento. Ai daquelas que estiverem grávidas. Sabe o que aconteceu? A fome foi tão grande, nessa luta, nessa batalha, que uma hora eles invadiram, mas antes de invadir, o povo tinha tanta fome que eles ruíam o cinto, a sandália, o escudo
né, à frente do escudo que era de couro, eles roíam, mastigavam aquilo para ver se matava a fome deles. À noite, pessoas tentavam sair da cidade para pegar alguma planta que crescia por fora da cidade. Muitos eram pegos e mortos e crucificados. Ficou muita gente ali crucificada. E aqueles que voltavam com algum alimento, quando chegavam ali, eles roubavam deles. Mulheres roubavam a comida dos esposos, esposo roubava a comida das mulheres, filhos roubavam a comida dos pais mais velhos, mães trocavam os seus filhos uma com a outra, para que a uma assasse, cozinhasse a filha da outra e comesse outra, para não comer o próprio filho. Canibalismo. Tão grande foi o sofrimento, queridos, que uma hora o exército conseguiu entrar, jogaram fogo no santuário, lá no tabernáculo, e aí a chama começou a queimar, pegar fogo. Tito pediu para que eles apagassem, porque ele não queria que fosse destruído, mas muito pelo contrário, os soldados foram lá e invadiram. Diz que mataram tanta gente que o sangue era como água, corria pelo chão. Só para vocês terem uma base, morreu aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas. E mais de 150 mil pessoas foram levados presos, cativos por toda a terra. E muitos, né, foram colocados como gladiadores ou colocados para lutarem com os animais nas arenas, eram comidos vivos. E as pessoas aplaudiam. Tão grande foi o sofrimento e a destruição dessa nação. Por quê? Porque não obedeceram o sinal que Cristo deu. E olha, todos aqueles que obedeceram e que saíram da cidade, todos foram poupados. Nenhum daqueles morreram. Todos foram protegidos. Queridos, esse é um sinal que aconteceu no ano 70 da nossa era. E o templo foi destruído, não sobrou pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Foi tudo queimado. Foi tudo destruído. Muitas pessoas mortas. E Jesus deu o sinal que a cidade seria cercada, teria que fugir, quem não fugisse ia sofrer o abominável da desolação, conforme disse o profeta Daniel, que foi todo esse sofrimento que eu narrei para vocês de uma forma simples, tá bom? Porque isso foi muito mais complicado e tortuoso que a realidade. Então, queridos, que Deus nos ajude. Essa é a primeira parte, né, desse tema. Nosso tempo já está avançado, mas que Deus nos ajude para que a gente possa estar atento à palavra de Deus, aos sinais. E nos próximos estudos nós vamos ver quais são os sinais. Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, cheio de bênçãos e sempre pensando, né, em comunhão com Deus. Tá bom? Gostaria de orar com você. Você quer orar comigo? Então feche os seus olhos e vamos orar. Eterno Deus e amado Pai, nós queremos pedir para o Senhor que o Senhor envie o seu Santo Espírito para nos motivar, aquecer os nossos corações, nos dar força para estudarmos a Tua Palavra e conhecermos a fundo, Senhor Deus, esses sinais para não sermos enganados e também não sermos destruídos. Nos ajude para isso, é o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.